Você já sentiu como se Deus tivesse parado de te ouvir? Como se todas as orações subissem ao céu, mas voltassem em silêncio? Hoje, você vai descobrir o verdadeiro propósito desse mistério, a revelação escondida por trás do silêncio divino. Porque talvez o que você está vivendo agora não seja abandono, mas o início do milagre que Deus está construindo em segredo. Eu também já vivi esse tempo em que o silêncio parecia pesado demais, horas em que a fé parecia pequena e a dor grande demais para suportar. Mas foi nesse silêncio que aprendi algo que mudou tudo. Deus nunca se cala por acaso. Cada pausa é uma resposta em construção, cada demora é uma prova de amor. E cada oração sem retorno imediato é um convite para confiar mais profundamente. E se eu te dissesse que esse silêncio que hoje te inquieta é, na verdade, o sinal mais claro de que Deus está te ouvindo? O que você vai descobrir a seguir pode mudar completamente a forma como você entende a voz de Deus e talvez te faça perceber que Ele nunca deixou de falar, só escolheu um jeito diferente de te responder. O silêncio que fala. O silêncio que fala é o espaço sagrado onde a alma aprende a escutar o que o mundo não consegue dizer. Quando tudo parece quieto e nenhuma resposta chega, é natural sentir medo, mas é nesse exato momento que Deus começa a agir de forma mais profunda. Ele silencia o barulho externo para despertar algo dentro de você, algo que só pode nascer na calma. É como se o Criador dissesse em voz baixa: agora que tudo se calou, você pode me ouvir. E é nesse instante que começa o verdadeiro diálogo entre o divino e o humano. O silêncio de Deus não é vazio. Ele é o intervalo entre o pedido e o milagre. O tempo em que o céu organiza o que o coração ainda não está pronto para receber. Muitos confundem esse silêncio com distância, mas na verdade é aproximação. Quando Deus se cala, Ele está te chamando para mais perto. É como um pai que observa em silêncio o filho tentando dar os primeiros passos, não por indiferença, mas por amor. Ele sabe que sem esse pequeno espaço de espera, não há crescimento, não há fé madura, não há confiança verdadeira. Quantas vezes você se perguntou se suas orações foram ouvidas? Quantas noites passou tentando entender o porquê de tudo parecer parado? O silêncio não é um castigo, é um convite. É o momento em que Deus pede para você deixar de falar um pouco e apenas sentir. Porque há respostas que não cabem em palavras, elas precisam ser vividas, experimentadas no tempo certo. O silêncio é o lugar onde Deus te ensina a confiar no invisível, a permanecer firme, mesmo quando não entende nada. É ali que Ele sussurra verdades que não poderiam ser ditas em meio ao ruído. Nesse tempo, o coração aprende a distinguir entre o desejo e o propósito. Enquanto o mundo corre, Deus te desacelera. Ele remove o excesso de barulho, de pressa, de necessidade de controle para que o som da fé volte a ser ouvido. Às vezes, o silêncio é a cura. Outras vezes, é o aviso. Mas quase sempre é amor. Deus te ama tanto que prefere o silêncio à confusão. Ele se cala para que a sua alma aprenda a discernir, para que a sua fé não dependa de sinais visíveis e sim da certeza invisível de que Ele está presente. O silêncio divino também revela quem você é. Quando não há respostas, surgem as perguntas mais profundas. Por que estou aqui? O que realmente busco? Onde está minha confiança? É nesse confronto interno que a fé se torna viva. O silêncio é o espelho da alma. Ele mostra o que está dentro, revela o que precisa ser curado e fortalece o que ainda está em construção. Muitos desistem nesse ponto, achando que foram esquecidos, mas é justamente nesse momento que Deus está moldando o caráter, lapidando a paciência e preparando o coração para algo maior. O silêncio de Deus é como a madrugada antes do amanhecer.
É escuro, quieto e parece interminável. Mas quem suporta essa hora descobre que a luz sempre chega. E quando o dia nasce, você entende que o silêncio não era o fim, era o processo. O que parecia ausência era a presença disfarçada. O que parecia demora era o tempo certo de Deus, porque Ele não age na pressa humana, mas na perfeição divina. E quando finalmente fala, tudo faz sentido. Enquanto o silêncio dura, algo invisível acontece. Os caminhos se alinham, as pessoas certas se aproximam, o coração se fortalece. Deus trabalha de forma silenciosa, mas precisa. O silêncio é a oficina dos milagres. É o lugar onde as orações ganham forma e as promessas começam a tomar corpo. É ali que a fé se transforma em confiança e a dor em sabedoria. Por isso, não tema o silêncio. Ele não é vazio, é plenitude. É o momento em que Deus fala em uma linguagem que o mundo não entende. Enquanto você espera, Ele age. Enquanto você chora, Ele prepara. Enquanto você pensa que está sozinho, Ele está te envolvendo com um cuidado que você ainda não percebeu. Se o céu parece calado, ouça o que o silêncio está dizendo. Pode ser que, nesse exato momento, Deus esteja te chamando para um encontro mais profundo. Um encontro sem palavras, mas cheio de significado. Porque é no silêncio que a fé se torna voz. E é ali que a presença de Deus se revela mais forte do que nunca. O peso da espera. A espera é um dos testes mais difíceis da fé. É o tempo em que a alma luta entre o desejo de agir e a necessidade de confiar. Deus, em sua sabedoria, usa esse intervalo não para castigar, mas para amadurecer. O peso da espera é, na verdade, o peso da transformação. Enquanto você espera, Deus não está distante, Ele está te preparando. Ele molda o coração, trabalha nos detalhes invisíveis e alinha o que precisa acontecer antes que o milagre se revele. A espera é a escola da fé, onde o aluno aprende que a confiança verdadeira começa quando o controle termina. Muitas vezes pedimos pressa, mas Deus trabalha em processos. Ele não se apressa porque sabe o momento exato em que o fruto estará maduro. Quando tudo parece parado, é nesse tempo que Ele está movendo as peças em silêncio. Há portas que ainda não podem ser abertas, porque se abrissem agora, não haveria estrutura para sustentá-las. Há promessas que ainda não se cumpriram, porque o coração ainda não está pronto para recebê-las. O tempo de Deus nunca é atraso, é precisão. O que para você parece demora é apenas o intervalo necessário entre o que você pede e o que Ele planejou. Durante a espera, é natural sentir cansaço, ansiedade e até dúvida, mas é justamente aí que a fé se prova genuína. Fé não é acreditar quando tudo faz sentido, é confiar quando nada parece acontecer, é permanecer firme mesmo quando o céu está em silêncio. E enquanto o coração pergunta por que demora tanto, Deus responde com espere, estou preparando algo melhor. A espera não é um túnel escuro, é o útero do milagre. É ali que as promessas ganham forma e o impossível começa a ser gestado. Há pessoas que desistem pouco antes de ver o que pediram. Desanimam porque confundem o tempo de espera com o tempo de esquecimento. Mas Deus nunca esquece. O que Ele prometeu continua de pé, mesmo quando você perde a força para acreditar. Ele não trabalha no seu relógio, trabalha no tempo da eternidade. Por isso, quando você sentir que não aguenta mais, lembre-se, é no final da espera que o propósito se revela. É quando você pensa que Deus se calou que Ele está mais próximo de agir. A espera também é um espelho. Ela mostra quem você é diante da ausência de respostas. Enquanto o milagre não chega, Deus revela o que está escondido, a impaciência, o medo, a necessidade de controle. Mas é nessa revelação que Ele cura, purifica e fortalece. Porque a espera te ensina a depender, e depender é amar em silêncio. É dizer, mesmo sem ver, eu confio.
Quando você chega nesse ponto, algo muda dentro de você. A ansiedade dá lugar à serenidade e o desespero cede espaço à fé madura. A espera também tem um propósito invisível, te aproximar de Deus e não apenas da bênção. Às vezes, Deus atrasa o resultado para antecipar o relacionamento. Ele quer que você o busque não apenas pelo que pode fazer, mas por quem Ele é. Quando o coração entende isso, a espera deixa de ser fardo e se torna comunhão. Você começa a perceber que o tempo não está perdido, está sendo usado para construir algo eterno dentro de você. E quando finalmente o tempo da espera termina, você olha para trás e entende. Se tivesse recebido antes, não teria aprendido o valor da confiança. Se tivesse chegado rápido demais, talvez você ainda não estaria pronto para sustentar a bênção. O que parecia atraso era, na verdade, proteção. O que parecia silêncio era, na verdade, um plano sendo alinhado com perfeição. A espera não é um deserto vazio. É o caminho onde a fé floresce. É o lugar onde Deus transforma orações em convicção, lágrimas em força e paciência em sabedoria. E quando o dia chegar, porque ele vai chegar, você vai entender que cada segundo de espera foi necessário para que o milagre tivesse raízes firmes. Porque o tempo de Deus nunca falha, e quando Ele age, tudo se encaixa. Quando o coração se inquieta, há momentos em que o coração começa a se agitar sem motivo aparente. É uma sensação estranha, como se algo dentro de você estivesse tentando avisar que há algo fora do lugar. Essa inquietação não é apenas emocional, muitas vezes é espiritual. É o modo sutil como Deus chama a sua atenção quando algo precisa ser ajustado. Ele fala com o coração, porque sabe que quando a mente está confusa e os ouvidos distraídos, o coração ainda é capaz de escutar o que o mundo não pode ouvir. A inquietação é um sinal divino de que algo está prestes a mudar. Quando a alma começa a se mover por dentro, é porque o Espírito está tentando te conduzir para outro caminho. Deus usa o desconforto para te tirar da estagnação. É quando você começa a sentir que não pertence mais ao mesmo lugar, que certas pessoas já não te fazem bem, que algumas situações parecem não se encaixar mais. Isso não é coincidência, é direção. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. E quando você não ouve o sussurro, ele desperta o coração. Essa inquietação é um convite. Deus está dizendo, preste atenção, eu quero te levar para mais longe. O problema é que muitas vezes tentamos calar essa sensação com distrações. Procuramos respostas rápidas, fugimos para o conforto do que é conhecido, mas o coração não mente. Quando ele se agita, é porque o propósito está chamando. É o empurrão divino que te tira da zona de segurança e te faz crescer. O que hoje causa incômodo, amanhã será entendido como livramento. Muitas pessoas confundem essa inquietação com ansiedade e por isso resistem. Mas existe uma diferença. A ansiedade te aprisiona. A inquietação divina te liberta. A ansiedade vem do medo de perder o controle, enquanto a inquietação espiritual vem da necessidade de se alinhar com o que Deus está planejando. É como uma bússola interior que aponta para onde o Espírito quer te levar. Quando você ignora esse sinal, o coração começa a pesar, o ambiente parece estranho e o que antes fazia sentido passa a não caber mais. Isso é Deus te desencaixando do que não é mais parte da sua história. Há fases em que Deus muda tudo sem avisar. Ele desmonta o cenário, encerra ciclos e fecha portas. No início parece dor, mas é direção. Ele te tira de lugares onde o coração já não pode florescer. Ele corta laços que impedem o avanço. Remove pessoas que drenam sua energia espiritual e cria um vazio que só Ele pode preencher. É nessa transição que o coração mais se agita, porque ele sente o movimento do invisível antes que os olhos enxerguem. Deus não quer te ver preso em algo que já terminou. Por isso,
Ele desperta o coração para que você perceba o que o olhar ainda não entendeu. Quando o coração se inquieta, é sinal de que o tempo mudou. O mesmo Deus que um dia te plantou em determinado lugar, agora está te chamando para novos terrenos. E mesmo que pareça desconfortável, esse movimento é sagrado. A fé verdadeira não é ficar, é seguir quando Deus diz: agora é hora de ir. Essa inquietação também pode ser a forma de Deus te proteger. Ele vê o que você não vê. Enquanto você insiste em permanecer, ele já sabe que continuar ali pode te ferir. O incômodo é o alarme da alma, o aviso silencioso de que algo precisa ser deixado para trás. Por isso, quando o coração começar a se mover, não lute contra ele. Ore, busque discernimento e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? A resposta virá, talvez não de forma imediata, mas ela virá. E quando vier, fará todo sentido. A inquietação também é o início da renovação. Ela quebra a rotina espiritual e desperta o desejo de buscar mais. É o impulso que te leva de volta à oração, à comunhão, à presença. Deus usa o desconforto para reacender o fogo que a vida tentou apagar. Por isso, não amaldiçoe os dias em que o coração parece pesado. Eles são, muitas vezes, o sinal de que Deus está te reposicionando. Quando o coração se inquieta, algo divino está em curso. A alma sente antes que o corpo veja. A fé se move antes que os olhos compreendam. Então, em vez de temer o incômodo, agradeça. Ele é o prelúdio da transformação, o eco suave de Deus dizendo: eu ainda estou te guiando, mesmo quando você não entende. As coincidências que não são acaso. Há momentos em que a vida parece se alinhar de maneira tão precisa que é impossível acreditar que tudo seja apenas coincidência. Encontros inesperados, palavras ditas na hora exata, portas que se abrem no momento certo. Tudo isso carrega a assinatura silenciosa de Deus. Ele não precisa aparecer em sonhos ou enviar sinais sobrenaturais para se manifestar. Às vezes, ele apenas organiza o mundo de forma tão perfeita que o impossível se torna natural. Essas coincidências, que muitos chamam de acaso, são o modo como o divino escreve mensagens dentro da rotina humana. Deus fala através dos detalhes. Ele se revela em pequenas sincronicidades que, à primeira vista, parecem simples, mas que carregam um propósito profundo. É o telefonema que chega na hora em que você mais precisava ouvir uma palavra de consolo. É o emprego que surge quando você já havia perdido as esperanças. É o versículo que aparece justamente no dia em que você estava prestes a desistir. Nada disso é sorte, é direção. Deus trabalha com precisão invisível, ajustando o que precisa acontecer para que a sua vontade se cumpra. Essas coincidências divinas são a prova de que o céu está atento. Quando o coração está sensível à presença de Deus, você começa a perceber que nada é aleatório. Cada encontro, cada desvio, cada atraso tem um motivo. Às vezes, Deus te faz perder um voo para te livrar de algo maior. Às vezes, Ele muda o seu caminho para te colocar exatamente onde você precisa estar. O que parece erro é, na verdade, proteção. O que parece atraso é preparação. É assim que Ele fala, com movimentos sutis que só o coração espiritual consegue reconhecer. As pessoas acostumadas com a pressa e o controle têm dificuldade de enxergar esses sinais. Elas chamam de coincidência o que é, na verdade, providência. Mas aqueles que aprendem a confiar começam a ver o mundo com novos olhos. Passam a enxergar Deus nas entrelinhas da vida. Quando algo improvável acontece repetidamente, quando portas se fecham e outras se abrem com facilidade incomum, é porque há uma mão divina organizando o caminho. O acaso não repete padrões de cuidado. Só o amor faz isso. Essas conexões invisíveis revelam que Deus está mais próximo do que se imagina.
Ele não se limita aos altares ou aos momentos de oração. Ele habita o cotidiano. Está presente nas conversas simples, nas coincidências improváveis, nas respostas que vêm disfarçadas de acaso. A fé é o olhar que transforma coincidências em confirmações. Quando você começa a viver com essa percepção, percebe que Deus sempre esteve ali, conduzindo discretamente cada passo. Há uma paz que vem quando você entende isso. A mente deixa de buscar explicações e o coração começa a reconhecer propósitos. Você aprende a ver a presença de Deus em cada detalhe. O tempo deixa de ser inimigo e o improvável passa a ser sinal de cuidado. A fé amadurece quando você percebe que Deus não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala com gestos, com movimentos, com o encontro certo na hora certa. Quando olhar para trás, você vai perceber que as maiores viradas da sua vida nasceram dessas coincidências divinas. O que parecia improvável era a resposta que você não sabia que precisava. O que parecia acaso era o ponto exato em que o plano de Deus se encaixava com o seu caminho. Ele sempre esteve lá, costurando o destino com fios invisíveis de propósito. Por isso, da próxima vez que algo por acaso acontecer, não ignore. Observe. Ore. Pergunte: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar com isso? Porque cada coincidência pode ser um sussurro de Deus, um lembrete de que nada é aleatório quando Ele está no comando. Ele fala por meio da vida, e quando você aprende a enxergar, descobre que o sobrenatural acontece todos os dias, disfarçado de cotidiano. Vozes que ecoam de forma inesperada. Deus fala de muitas maneiras, e uma das mais surpreendentes é através das vozes que cruzam o nosso caminho. Às vezes, a resposta que você tanto espera não vem durante uma oração, mas em uma conversa simples, em uma frase dita por alguém que talvez nem saiba o quanto suas palavras significaram. É nesses instantes aparentemente comuns que o divino se manifesta com delicadeza. Ele usa pessoas, encontros e até desconhecidos para entregar mensagens que tocam o coração com precisão. Nada é por acaso quando o céu quer que você ouça algo. Há momentos em que uma palavra chega como alívio, exatamente na hora em que você pensava em desistir. Um amigo liga sem motivo e diz aquilo que você precisava escutar. Um vídeo, uma música, uma pregação aparece no momento em que a alma está cansada. Isso não é coincidência, é cuidado. Deus sabe o quanto o silêncio pesa e, por isso, às vezes, empresta a voz de alguém para te lembrar que Ele ainda está ali. São ecos do amor divino, mensagens que atravessam a rotina para alcançar um coração em luta. O Espírito Santo tem formas sutis de falar. Ele não precisa de trovões nem de sinais grandiosos. Sua voz é mansa, mas poderosa. Ele sussurra através de quem está perto e muitas vezes usa até quem não entende o que está dizendo. Deus não escolhe apenas os santos para transmitir sua vontade. Ele escolhe os dispostos, os sensíveis, os que abrem a boca no momento certo. E quando você está atento, reconhece: era Ele falando comigo. Essas vozes inesperadas são lembretes de que Deus não está distante. Ele participa da história, Ele se envolve. Quando você está desanimado e alguém diz algo que reacende sua fé, não subestime esse instante. Há uma comunicação invisível acontecendo. Deus direciona as palavras, suaviza os tons e coloca em cada sílaba o consolo que você precisa. Às vezes, o recado que o céu quer te dar vem disfarçado em gestos simples, um olhar de compreensão, um abraço, uma frase aparentemente comum, mas que acende algo dentro de você. O erro é achar que Deus fala apenas nos momentos solenes. Ele fala na rua, na fila, no trabalho, em casa. Ele usa a simplicidade para revelar o sobrenatural. Há respostas que não chegam através de sinais milagrosos, mas pela boca de pessoas comuns. Quando o coração está aberto, a sensibilidade espiritual desperta,
e você começa a ouvir Deus em lugares que antes pareciam mudos. Cada palavra, cada conversa, cada encontro se torna um canal de revelação. E não é só com palavras que ele fala. Às vezes, é o silêncio de alguém que ensina, é o gesto de perdão, a paciência diante da ofensa, o exemplo de fé que inspira. Deus fala através das atitudes também. Ele usa vidas como cartas vivas, mostrando o que a voz não consegue expressar. Pessoas passam pela sua jornada não por acaso, mas como instrumentos temporários para te lembrar do propósito, da força e do amor divino. Há também momentos em que a voz que ecoa não vem de fora, mas de dentro. Quando uma frase se repete em sua mente, quando uma lembrança volta com força, quando uma intuição te alerta ou te consola, isso pode ser Deus sussurrando na alma. Ele fala com doçura, mas com autoridade. Não causa medo, causa paz. A voz divina nunca confunde, ela ilumina. Quando é Deus falando, há harmonia, há sentido, há direção. Por isso, aprenda a ouvir com o coração. Peça a Deus discernimento para reconhecer quando Ele está usando alguém para falar com você. Nem toda voz é dele, mas quando é, o coração sabe. A mensagem traz alívio, entendimento e, acima de tudo, paz. A presença dele se sente, mesmo que não se veja. E quando você reconhece essas vozes inesperadas, percebe que Deus sempre encontra um jeito de te alcançar, mesmo quando você acha que está distante. Então, da próxima vez que alguém te disser algo que toca fundo, não ignore. Talvez não seja apenas uma conversa. Pode ser uma resposta enviada diretamente do céu. Deus ainda fala e o faz de formas que surpreendem até os corações mais descrentes. Ele fala quando menos esperamos e suas palavras ecoam onde mais precisamos ouvi-las. A porta, que fecha para proteger. Há momentos em que tudo parece desmoronar de repente. O emprego dos sonhos não dá certo. A pessoa que você amava vai embora. O plano perfeito desaba. A primeira reação é perguntar por quê. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que uma porta que parecia tão certa se fechou sem explicação? A verdade é que nem toda porta que fecha é derrota. Às vezes, é livramento. Deus fecha caminhos não para punir, mas para proteger. Ele enxerga o que você não vê e, em silêncio, impede que você siga por lugares que poderiam te ferir. Quando uma porta se fecha, o coração se agita e a mente tenta entender. Mas o que parece perda é muitas vezes um gesto de amor. Deus não permite que algo continue quando sabe que isso pode te afastar do propósito. O que você chama de fracasso pode ser o modo dele te dizer: não é por aí. Ele corta relacionamentos, oportunidades e planos que não cabem mais no seu destino, mesmo que no momento isso doa. Porque o amor divino não é apenas consolo, é também direção. O fechamento de uma porta é o início de um novo caminho. Deus nunca tira algo sem preparar algo melhor. Ele te retira de um cenário para te colocar em outro que se alinha ao que ele está construindo em você. Mas o processo entre o fechar e o abrir é o mais difícil. É o tempo da confusão, o tempo em que nada faz sentido. É quando o coração tenta entender o que o espírito já sabe. O que foi retirado não era bênção, era distração. Deus fecha portas para te preservar daquilo que te desviaria, mesmo que naquele instante pareça injusto. Quantas vezes você insistiu em algo que só te machucava? Quantas vezes pediu para Deus manter aberto um caminho que, no fundo, já estava te destruindo? Ele ouve cada oração, mas nem todas as respostas vêm em forma de sim. Algumas vêm em forma de silêncio, outras em forma de portas que se fecham diante dos seus olhos. Isso não é rejeição, é proteção. Deus sabe o que o futuro reserva, e o que hoje parece um fim pode ser o início da libertação que você precisava.
Há uma sabedoria divina no que parece perda. Às vezes, Deus te impede de alcançar algo agora, porque sabe que se você recebesse antes do tempo, aquilo te afastaria dele. A porta fechada é o cuidado que o coração ainda não entende. É o não que te prepara para o sim certo. E quando esse sim chega, você entende por que o outro caminho precisou terminar. O que parecia injusto se revela perfeito, e o que parecia dor se transforma em gratidão. O segredo é confiar enquanto nada parece fazer sentido. Quando uma porta se fecha, é natural sentir tristeza, mas é preciso lembrar que a fé não vive de portas abertas, vive da certeza de que Deus está no controle de todas elas. A confiança verdadeira nasce quando você diz: Senhor, se fechou, eu aceito, porque sei que o Senhor sabe o que faz. E é nesse ato de entrega que o novo começa a se formar. Deus não erra na dosagem da perda. Ele sabe o que precisa ser tirado para que o essencial permaneça. Quando algo sai da sua vida, é porque já cumpriu o propósito. E enquanto você lamenta o que se foi, Ele está abrindo o que virá. Só que em silêncio, no tempo certo, quando o seu coração estiver pronto para receber. O que hoje dói, amanhã será motivo de louvor. Então, quando uma porta se fechar diante de você, não tente forçar. Ore, confie e descanse, porque quando Deus fecha uma porta, não é para te deixar do lado de fora, é para te proteger do que há lá dentro. Ele não destrói planos, ele aperfeiçoa destinos. E um dia, quando olhar para trás, você vai perceber, a porta que se fechou foi a mão de Deus te empurrando para o lugar onde você realmente deveria estar. A paz que supera a lógica. Há uma paz que não nasce da ausência de problemas, mas da presença de Deus. É uma serenidade que não se explica, apenas se sente. Quando o mundo desaba, quando tudo foge do controle, essa paz permanece, silenciosa, firme, profunda. Ela não vem de fora, vem de dentro. E é nesse lugar interno, onde o medo costuma morar, que Deus planta a calma que desafia toda a lógica humana. Não é uma paz que remove a dor, mas que a transforma em fé. Não é um alívio passageiro, é um estado de confiança constante em meio à incerteza. A mente humana busca entender tudo, mas há momentos em que Deus não quer que você compreenda, apenas confie. A fé e a razão nunca falam o mesmo idioma. Enquanto a razão grita, isso é impossível, a fé sussurra, Deus ainda está no controle. E é nesse conflito que a paz divina se revela, não como uma resposta, mas como uma presença. É o Espírito Santo te abraçando por dentro, acalmando o coração, mesmo quando nada mudou por fora. Essa paz não se compra, não se aprende e não se ensina com palavras. Ela é um presente que só o tempo com Deus oferece. Você pode estar no meio da tempestade e ainda assim sentir que está seguro. Pode ter perdido tudo e ainda assim saber que não perdeu o essencial. Pode não entender nada e mesmo assim descansar. Essa é a paz que excede todo entendimento. A prova viva de que a fé é mais forte do que o caos. Muitas vezes você procura soluções quando Deus quer apenas que você pare, que respire, que confie, que entenda que nem tudo precisa ser resolvido, algumas coisas precisam ser entregues. Essa entrega é o segredo. É quando você solta o controle que o coração começa a se estabilizar. Porque a paz não vem de controlar o resultado, vem de acreditar que Deus já o determinou. Enquanto você tenta entender, Ele já está resolvendo. Essa paz não é ausência de dor, é presença de propósito. É quando o sofrimento deixa de ser castigo e passa a ser parte da construção. A paz divina não te anestesia, ela te fortalece. Ela te ensina a permanecer firme mesmo sem garantias. É uma paz que não depende de notícias boas, porque se sustenta em uma certeza eterna. Deus é fiel, mesmo quando o mundo não é. Há quem confunda paz com conforto,
Mas a verdadeira paz, aquela que vem de Deus, não é um travesseiro macio, é um chão firme no meio do vendaval. Ela não faz a tempestade desaparecer, mas te impede de afundar. É o poder de se manter inteiro, mesmo quando tudo está desmoronando. É olhar o impossível e dizer: eu não sei como, mas sei em quem confio. Quando essa paz chega, o coração muda de postura. Você para de correr atrás de respostas e começa a caminhar com fé. Você deixa de pedir para que tudo volte a ser como era e passa a desejar que tudo seja como Deus quer. A fé amadurecida traz essa serenidade. O entendimento de que o controle nunca foi seu e que está tudo bem assim. A paz que supera a lógica é o testemunho de quem já aprendeu que o impossível é apenas o cenário onde Deus mostra o que pode fazer. Essa paz não se perde quando as circunstâncias mudam, porque ela não está nas circunstâncias. Está em Cristo. Ele é a âncora da alma, o porto seguro em meio ao caos. Quando você se apoia nessa verdade, o medo perde força, o desespero se cala e a alma respira. Essa é a paz que não depende do que acontece, mas do que se crê. É o resultado de quem aprendeu a confiar. Não porque tudo deu certo, mas porque Deus nunca deixou de estar presente. Por isso, quando tudo parecer confuso e a mente estiver cansada de tentar entender, feche os olhos e diga: Senhor, eu descanso em Ti. Essa frase simples tem o poder de transformar o caos em serenidade. Porque a paz que vem de Deus não precisa ser explicada, apenas vivida. E quando ela se instala dentro de você, nada lá fora tem mais poder de te abalar. Quando tudo parece perder o sentido, há dias em que a vida parece escurecer de repente. Você acorda, respira fundo, mas tudo parece pesado, sem cor, sem direção. Os planos perdem o brilho, as orações parecem não ter força e o coração, cansado, só quer entender o porquê. É nesse ponto, quando tudo parece perder o sentido, que Deus começa a agir de forma silenciosa e transformadora. Ele permite o vazio não para te castigar, mas para esvaziar o que impede a sua presença de preencher o que realmente importa. Quando tudo desaba, é porque ele está reconstruindo, só que do jeito dele, não do seu. A falta de sentido é uma das formas mais profundas do chamado divino. Deus fala alto quando o coração já não encontra razão em nada. Ele desmonta o que é raso para que você busque o que é eterno. Quando nada mais faz sentido, é o Espírito gritando por algo maior. E é nessa dor, nesse desajuste, que ele começa a moldar uma nova visão. O que você chama de confusão, Deus chama de transição. Ele está te tirando da zona onde você sobrevive e te levando para o lugar onde você vai florescer. Muitas vezes, o que você sente como perda de propósito é apenas o realinhamento da sua vida com a vontade de Deus. Ele interrompe caminhos que não levam mais ao destino certo. Tira o brilho de coisas que já cumpriram o papel delas. E enquanto você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Ele responde em silêncio. Porque eu estou te levando para algo que você ainda não conhece. O vazio é o terreno onde a fé é semeada. E é só quando o chão está limpo de ilusões que a semente do novo consegue germinar. Quando tudo parece sem sentido, o instinto é tentar resolver, procurar explicações, respostas, culpados. Mas há dores que não se explicam, apenas se atravessam. E ao atravessar, você percebe que o propósito nunca se perdeu, só estava escondido no processo. A mente quer entender, mas Deus quer transformar. E essa transformação quase sempre começa no silêncio e na dúvida. Ele te permite perder o controle para que aprenda a depender. Ele apaga o mapa para que você o siga pela fé. É preciso coragem para permanecer quando tudo parece confuso. Mas é justamente essa fé que se torna o alicerce do novo tempo.
A fé não é entender o que Deus faz, é crer que Ele sabe o que faz. É continuar caminhando mesmo sem ver o caminho. Quando o sentido se perde, a presença dele se torna o único ponto fixo. E é nesse momento que a comunhão cresce, porque você deixa de buscar respostas e começa a buscar o autor das respostas. Há um segredo espiritual que poucos compreendem. O momento em que tudo perde o sentido é o mesmo em que Deus está mais próximo. É o ponto em que Ele te faz parar para olhar para dentro. Quando as coisas perdem o valor e o que antes te motivava já não satisfaz, é porque Ele está te chamando para algo mais alto. Ele está te convidando para um relacionamento mais profundo, onde a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Deus permite o caos para revelar quem você é sem as certezas, e nesse espelho de fragilidade, Ele mostra a força que sempre esteve aí, escondida. A perda de sentido é o início da redescoberta. É quando o coração se rende e a alma começa a compreender o que a razão jamais entenderia. O vazio é um convite para o recomeço. É a forma divina de dizer: agora posso reconstruir, agora posso habitar o lugar que antes estava cheio de tudo, menos de mim. E quando o propósito finalmente se revela, você entende. O que parecia confusão era o caminho da clareza. O que parecia dor era a prova da presença. O que parecia o fim era o início de uma nova história. O sentido da vida não se perde, apenas muda de forma quando Deus decide conduzir. Por isso, se hoje tudo parece sem direção, não desespere. Esse é o cenário perfeito para um novo começo. Quando o mundo perde o sentido, Deus devolve o significado. E o que nasce depois desse processo é mais forte, mais puro e mais verdadeiro. Porque agora o sentido não vem de fora, vem dele. O chamado que vem da dor. A dor é um dos instrumentos mais poderosos que Deus usa para despertar a alma. Nenhum coração é transformado em meio à zona de conforto. É no desespero, na perda, na solidão e no sofrimento que o ser humano se volta para dentro e começa a escutar o que antes ignorava. A dor, por mais dura que pareça, tem voz. Ela fala com força, ela revela, ela convida. É um chamado que vem de dentro, ecoando a voz de Deus que diz: eu ainda estou aqui. Não é o fim, é o início de algo novo. Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma o que fere em ferramenta, o que destrói em aprendizado, o que quebra em ponto de reconstrução. Quando você sente que o chão se abriu, é o céu se movimentando para te erguer. É difícil acreditar nisso enquanto o sofrimento é presente, mas com o tempo o olhar muda. O que antes parecia castigo começa a se revelar como cuidado. Deus permite que certas dores aconteçam, não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque quer te ver crescer. Ele usa a dor como um empurrão para o propósito, para arrancar de você o que já não combina com o destino que Ele preparou. Há dores que vêm para te despertar espiritualmente. Elas quebram a vaidade, o orgulho e o falso controle. Elas te fazem perceber o quanto você precisa de Deus e o quanto Ele sempre esteve ali, mesmo quando você achava que podia caminhar sozinho. O sofrimento tem o poder de silenciar o barulho do ego e fazer a voz divina ecoar mais clara. É na lágrima que a fé se purifica. É no luto que o amor de Deus se revela mais real. E é quando você perde tudo o que julgava essencial que descobre o que realmente importa. Algumas pessoas só encontram o propósito quando passam pela dor. Elas descobrem dons, forças e caminhos que jamais perceberiam em tempos fáceis. A dor abre os olhos da alma. Ela muda o foco, transforma prioridades e realinha o coração. Por isso, o sofrimento que hoje te aperta pode ser o início de uma nova missão. Deus te cura para que você cure outros. Ele te conforta para que você aprenda a consolar.
Ele transforma cicatrizes em testemunhos e lágrimas em sementes de esperança. Mas é preciso entender, a dor só ensina quando é acolhida com fé. Resistir a ela é como tentar impedir o nascer do sol. A dor que é negada se torna prisão. A dor que é entregue se torna libertação. Quando você dobra os joelhos e diz, Senhor, eu não entendo, mas confio, o sofrimento deixa de ser peso e se torna caminho. É nesse ponto que a dor perde o poder de te destruir e ganha o poder de te transformar. Deus não causa dor, mas a permite quando sabe que dela virá vida. A cruz de Cristo é a maior prova disso. Da maior dor do mundo nasceu a maior salvação da história. E assim como Jesus foi glorificado depois do sofrimento, você também será restaurado depois da tempestade. A dor é o vale que antecede o cume, é o escuro que prepara os olhos para a luz. Se hoje você está ferido, não amaldiçoe essa fase. Entenda que há um chamado escondido nesse sofrimento. Talvez Deus esteja te dizendo, eu te separei para algo maior, e para isso precisei te quebrar para te refazer. Ele não te quebrou para te punir, mas para te moldar. E quando a ferida cicatrizar, ela não será lembrança de dor, mas marca de propósito. A dor é o lugar onde a fé amadurece e o coração se torna solo fértil para o milagre. O que hoje sangra, amanhã floresce. O que hoje pesa, amanhã se transforma em força. Deus transforma a dor em ponte, a lágrima em sabedoria e o sofrimento em testemunho. Por isso não fuja dela. Atravesse com fé. Porque toda dor que vem de Deus vem com propósito, e quem aprende a escutar o chamado que vem da dor, descobre que até o sofrimento pode ser o início da cura. O teste da obediência. A obediência é o maior sinal de fé que alguém pode demonstrar. Não é difícil confiar quando tudo está claro, quando o caminho é seguro e o resultado parece garantido. Mas obedecer a Deus quando não há lógica, quando o que Ele pede parece ilógico ou doloroso, é o verdadeiro teste da fé. É nesse ponto que muitos hesitam, porque a obediência exige renúncia, exige entrega, exige amor em sua forma mais pura. Deus prova o coração não para humilhar, mas para revelar o quanto estamos dispostos a segui-lo, mesmo sem entender o destino. Obedecer é caminhar sem mapa, guiado apenas pela voz divina. É dizer sim, enquanto a mente diz não. É continuar mesmo quando o corpo está cansado e o medo tenta tomar conta. Foi assim com Abraão, quando Deus pediu seu filho. Foi assim com Moisés, diante do mar fechado. E é assim com você, quando a vida exige passos que desafiam a lógica humana. Cada ato de obediência é um passo de confiança em direção ao propósito. Deus nunca exige algo sem propósito. Ele pede porque sabe o que virá depois. A obediência é o filtro que separa o impulso da fé verdadeira. Quem obedece não vive de sentimentos, vive de convicção. Deus pode te pedir para deixar um relacionamento, mudar de direção, abrir mão de um plano ou perdoar alguém que te feriu. E o coração vai resistir, porque o natural é querer entender antes de agir. Mas a fé não se apoia na compreensão, e sim na confiança. Quando você dá um passo de obediência, mesmo sem ver o que vem depois, o céu se move ao seu favor. Muitas vezes, Deus testa a obediência nas pequenas coisas, no perdão negado, no orgulho disfarçado, na decisão que exige humildade. É fácil obedecer quando tudo parece coerente, mas é nas ordens que desafiam a razão que a verdadeira fé é provada. A obediência é o fogo que purifica o coração. Ela mostra se você segue a Deus por amor ou por conveniência. Quem obedece só quando entende, não confia. Quem confia, obedece mesmo sem entender. A obediência também é proteção. Deus vê o que você não vê. Quando Ele te direciona a esperar, a sair, a calar ou a agir, é porque já conhece o desfecho. Ele sabe o que cada escolha produz, e o caminho da obediência sempre leva à paz.
Pode haver lágrimas no início, mas há segurança no fim. O que parece perda hoje se revela livramento amanhã. O que parece renúncia se transforma em bênção. E o que parecia loucura se torna testemunho. Quando você decide obedecer, algo muda dentro de você. A alma se alinha ao propósito e o coração começa a perceber que o sim a Deus nunca é pesado, é libertador. Cada vez que você obedece, algo dentro de você é curado, porque a obediência restaura a confiança entre o Criador e a criatura. Ela te aproxima de Deus de uma maneira que as palavras não conseguem. É importante entender que a obediência não é sobre controle, é sobre amor. Deus não quer servos cegos, Ele quer filhos que confiam. Ele quer te ensinar a depender, não a temer. Quando você obedece, demonstra que acredita que o Pai sabe o que é melhor. E essa fé gera uma paz indescritível, mesmo em meio à incerteza. A obediência sempre abre caminhos. Depois de cada ato de fé, vem uma colheita. Pode não ser imediata, mas é certa. Cada sim dado a Deus traz um movimento espiritual que muda circunstâncias, pessoas e até destinos. O milagre raramente vem antes da obediência, mas quase sempre depois dela. Por isso, quando Deus te pedir algo que parece impossível, não recue. Ore, confie e siga. O que Ele pede nunca é para te diminuir, mas para te elevar. O teste da obediência é o ponto onde a fé se torna ação. E quem passa por ele descobre que obedecer não é perder o controle da vida. É entregar o comando a quem sabe exatamente o que está fazendo. O reencontro com a voz interior. Há uma voz dentro de cada pessoa que muitas vezes é abafada pelo barulho da rotina, pelas dúvidas, pelo medo e pelas vozes externas que insistem em dizer o que devemos ser. Essa voz não é apenas a consciência, é o sussurro do Espírito Santo. Ela fala baixo porque quer ser ouvida com o coração e não apenas com os ouvidos. É a presença silenciosa de Deus dentro de você, tentando te lembrar de quem você é, do que Ele te chamou para ser e do caminho que precisa ser seguido. O reencontro com essa voz interior é o início da verdadeira transformação espiritual. Com o passar do tempo, muitos se afastam dessa conexão divina sem perceber. A pressa, o excesso de informação, o medo de errar e a necessidade de agradar os outros criam ruídos que impedem a alma de ouvir o que vem do alto. Deus continua falando, mas a alma, distraída, já não distingue a sua voz das outras. E é nesse ponto que a vida começa a perder direção. A fé esfria, as decisões se tornam confusas e o coração se enche de insegurança. O reencontro com a voz interior é, portanto, um retorno à origem, um voltar a ouvir o que é puro, o que é verdadeiro, o que vem do amor. Essa voz não grita, ela guia, ela não exige, ela orienta. É a voz que traz paz mesmo quando o mundo está em guerra, que acalma a mente quando tudo parece caótico, que mostra o caminho quando os olhos não conseguem enxergar. Quando você volta a ouvir essa voz, entende que Deus nunca se afastou, você apenas se distanciou dele. Ele continua ali, dentro de você, esperando o momento em que o silêncio do coração será maior que o barulho do mundo. O reencontro com a voz interior começa com um ato simples, mas poderoso: parar. Parar para orar, parar para respirar, parar para sentir. É no silêncio que a alma se reencontra com o Criador. Enquanto você tenta resolver tudo com as próprias mãos, Deus espera que você se aquiete para poder agir. É quando você deixa de falar por um instante que finalmente começa a ouvir. E nesse espaço de quietude, a voz divina volta a ser nítida, como um rio que retoma seu curso natural. Essa voz também fala através da consciência e das intuições que parecem pequenas, mas carregam uma sabedoria celestial. Quando algo te inquieta, quando uma escolha traz paz e outra não, quando um caminho parece leve e outro pesado, é essa voz tentando te guiar.
Deus não te deixa confuso. A confusão é humana, mas a paz é divina. A presença do Espírito se manifesta na clareza serena, no entendimento que chega sem esforço, na certeza que se instala sem explicação. Muitos tentam encontrar Deus em grandes sinais, mas Ele está no íntimo. Ele não precisa descer do céu para se manifestar, Ele já habita em você. O reencontro com a voz interior é reconhecer essa verdade. É lembrar que o Espírito Santo não está distante, ele é parte da sua essência. E quando você volta a se conectar com essa presença, o coração se alinha, a mente se acalma e o propósito volta a fazer sentido. Esse reencontro também cura. Cura a alma cansada, as feridas do passado e o peso da culpa. Porque a voz de Deus não condena, ela restaura. Ela não acusa, ela acolhe. Ela não te lembra dos erros, mas te aponta para o recomeço. Quando você se reconecta a essa voz, o medo perde o poder, o caos perde a força e a fé renasce. Por isso, se você sente que se perdeu no meio do caminho, não se desespere. Deus ainda fala, Ele ainda te chama pelo nome. E mesmo que você tenha se afastado, a voz dele ainda ecoa dentro de você, suave, constante, amorosa. Tudo o que precisa fazer é parar e ouvir. Porque no instante em que o seu coração se silencia, a presença de Deus se torna audível. E nesse reencontro, você descobrirá que a voz que te guia sempre esteve aí, esperando apenas o momento em que você se lembrasse de ouvir. A revelação final, quando Deus te faz entender. Chega um momento em que tudo o que parecia confuso começa a se alinhar. As lágrimas, as esperas, as portas que se fecharam, os silêncios que doeram, de repente tudo faz sentido. É como se o céu, que antes parecia distante, se abrisse diante dos seus olhos. Você entende que nada foi em vão, que cada dor foi uma preparação, cada perda foi proteção, e cada oração aparentemente sem resposta foi, na verdade, uma semente lançada no tempo de Deus. A revelação final não acontece quando o milagre chega, mas quando o coração amadurece o suficiente para enxergar o propósito por trás de tudo. Deus nunca se esqueceu de nenhuma palavra que você disse a Ele. Mesmo quando o silêncio parecia interminável, Ele estava ouvindo. Mesmo quando você duvidou, Ele continuava agindo. A revelação é o momento em que você percebe que Deus nunca esteve calado. Ele estava apenas te ensinando a escutar. E agora, ao olhar para trás, você entende que cada caminho incerto era parte do plano, que cada desvio era direção e que até os momentos em que você se sentiu só foram, na verdade, os momentos em que Ele mais te carregou. A revelação de Deus não chega com barulho, chega com paz. Não é um espetáculo para os olhos, é uma certeza que brota no coração. É quando a alma se cala e no meio do silêncio, a verdade se torna clara. Deus sempre esteve conduzindo tudo. A mente tenta explicar, mas o espírito apenas reconhece. Você sente que algo muda dentro de você, não porque tudo deu certo, mas porque você entendeu que tudo já estava certo desde o início, apenas não da forma que imaginava. Deus te faz entender quando percebe que você está pronto para ver com os olhos da fé. Ele revela o porquê dos atrasos, o motivo das despedidas, o valor das lágrimas. Ele mostra que os silêncios foram respostas, que as esperas foram treinamentos e que as dores foram degraus para o seu amadurecimento espiritual. A revelação é o momento em que o coração entende o que a razão nunca conseguiria. É a hora em que você reconhece a mão de Deus em cada detalhe da sua história e se rende, não mais em desespero, mas em gratidão. E quando essa compreensão chega, algo extraordinário acontece. O medo se dissolve, o peso da dúvida desaparece e o coração finalmente descansa. Você percebe que não precisa mais lutar contra o tempo, porque o tempo sempre trabalhou a seu favor.
O que era incerteza se transforma em confiança, e o que era sofrimento se torna testemunho. A dor que te fez chorar é a mesma que agora te faz mais forte. A espera que te cansou é a mesma que te ensinou a confiar. E o silêncio que te assustava é o mesmo que te aproximou de Deus. Esse é o ápice da caminhada espiritual. O momento em que você percebe que o propósito nunca foi entender Deus, mas confiar nele. A revelação não é sobre respostas externas, mas sobre paz interior. Deus não muda as circunstâncias para te provar algo, Ele muda você para que veja tudo de um novo modo. A fé não é mais um esforço, é um estado de alma. Você para de pedir que as coisas aconteçam e começa apenas a agradecer por saber que tudo tem um motivo. Quando Deus te faz entender, o coração se torna leve. O passado deixa de ser dor e passa a ser sabedoria. As lembranças deixam de machucar e passam a ensinar. E o futuro deixa de ser ameaça e passa a ser promessa. Você descobre que a revelação não é um evento, é um despertar. É quando a alma, depois de tanto buscar, finalmente reconhece que o amor de Deus esteve presente o tempo todo. Por isso, se você chegou até aqui, saiba que nada foi perdido. Cada passo, cada lágrima, cada silêncio tinha um propósito. Deus te conduziu até este momento para que você pudesse compreender. O que parecia fim era começo, o que parecia dor era cura, e o que parecia ausência era presença. Ele te fez entender porque agora o seu coração está pronto para ver. E quando essa luz se acende dentro de você, a vida nunca mais é a mesma. A fé deixa de ser esperança distante e se torna certeza viva. Você passa a caminhar com paz, porque aprendeu o maior segredo de todos. Deus sempre falou, sempre guiou e sempre cuidou. Só estava esperando o momento em que você, enfim, estivesse pronto para entender.